Olá, classe Soldados de Cristo! Que bom tê-los novamente nesse trimestre juntos. A primeira lição nós estudamos sobre o tabernáculo, o lugar onde Deus pediu para que Moisés construísse, para que o povo pudesse ir lá confessar os seus pecados, adorar ao Senhor. Eles estavam no deserto. Quando o povo partiu para a terra, já estabelecido na terra prometida, os reis vieram e não tiveram a preocupação, o desejo de construir o templo, um lugar de adoração ao Senhor. Mas Deus levantou Davi com esse desejo, apesar dele não ter conseguido construir, não ter tido a oportunidade de construir, Deus deu esta bênção, esse privilégio para Salomão, seu filho. E na aula passada nós estudamos que o templo era grandioso, maravilhoso, né, onde o povo podia adorar ao Senhor. Hoje nós vamos estudar sobre a reforma da casa de Deus. Mas o que aconteceu? Destruíram a casa de Deus? Por que ela precisou de uma reforma? Está registrado em 2 Reis, capítulo 12, do versículo 4 ao 15, e também em 2 Crônicas, capítulo 24. Vamos ver o que aconteceu com a casa de Deus. Joás liderou seu país em um grande projeto da igreja e todos trabalharam juntos. O rei Joás viu alguma coisa que realmente queria fazer. Durante todos os anos em que reis e rainhas haviam governado Israel, ninguém cuidou da casa de Deus. Alguns dos reis e rainhas até arrancaram pedaços das paredes do templo e usaram as pedras para construir templos para os ídolos que eles adoravam. Os filhos da má rainha Atalia haviam levado os vasos de ouro e de prata do templo e os usado na adoração de seus ídolos. Então, Joás se tornou rei e desejou reformar o templo, a casa de Deus. Ele desejou reconstruir as paredes com a melhor madeira e as melhores pedras. Queria comprar novos vasos para adoração ao Senhor, mas isso custava muito dinheiro. Onde ele conseguiria o dinheiro todo? Joás teve uma ideia. Ele ajuntaria dinheiro para fazer esse trabalho. Mas ele não seria o único a fazer isso. Ele ia pedir que todas as pessoas do seu país ajudassem também. Joás mandou fazer um cofre parecido com um grande baú de madeira com uma pequena abertura na tampa. Ele colocou o cofre perto da porta do templo. Quando o povo vinha adorar a Deus, trazia ofertas e as colocava nesse cofre. Algumas pessoas tinham muito dinheiro para dar e outras tinham pouco, mas todas concordaram em ajudar com alegria. Todas as ofertas foram se acumulando e dentro de pouco tempo o cofre estava cheio. Os sacerdotes tiravam o dinheiro do cofre e mandavam para a tesouraria do rei, onde era mais seguro. Depois, eles colocavam outra vez o cofre vazio à porta do templo. Os sacerdotes esvaziaram muitas vezes o cofre e o trouxeram de volta para que ficasse cheio novamente. E o povo continuava trazendo ofertas para encher o grande cofre. Cada vez mais dinheiro era juntado na tesouraria do rei Joás. Muito dinheiro foi conseguido ao juntar as ofertas de todo o povo. E logo Joás tinha o suficiente para reformar a casa de Deus. Joás procurou os melhores carpinteiros e os melhores especialistas em trabalho com pedras de todo o país. Ele comprou a melhor madeira e as melhores pedras. Homens que sabiam trabalhar com ferro e bronze também foram contratados. Juntos, eles reconstruíram o templo para que tivesse a mesma aparência que tinha no passado. Quando terminaram, ainda havia dinheiro sobrando. Com o dinheiro que sobrou, Joás comprou novos vasos de ouro e outros utensílios para serem usados nas atividades do templo. Joás estava muito feliz. O povo também estava feliz. Todos estavam felizes porque tinham trabalhado juntos para honrar a Deus. Fizeram da casa de Deus um lugar especial e muito bonito. Nós também podemos trabalhar juntos para honrar a Deus. Podemos ajudar a manter a casa de Deus limpa e bem arrumada. Podemos trabalhar juntos para honrar a Deus, tanto em casa como na igreja e na escola. Vocês viram o que aconteceu com o templo? O templo foi abandonado pelo povo.
o templo que demorou tanto tempo para ser construído, ele foi abandonado porque as pessoas também abandonaram a Deus. Foram atrás de outros deuses. O fato do templo estar abandonado reflete que o povo também estava distante de Deus. Sempre, para a gente amar as coisas de Deus, a gente precisa estar em comunhão com o Deus que quer se relacionar conosco. Quando a gente está longe dele, a gente não ama as coisas dele. Isso é fato. Precisa ter essa reforma interior, né? Assim como foi feito lá na casa de Deus, reformaram toda a parte de dentro, deixaram ela bonita, para que ela fosse reflexo para o que estava do lado de fora. A reforma tem que vir de dentro para fora. Se a gente tem uma vida de comunhão com Deus, a gente vai ter comportamentos de gente que tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus, ela é obtida através da leitura da palavra, da oração, do jejum, da vida de comunhão com Deus todos os dias. Hoje a gente não pode ir no templo físico, mas a gente não pode ficar longe de ter comunhão com Deus. Senão a gente morre espiritualmente e o resultado disso vai ser o abandono da casa de Deus. Então, se a gente agir dessa forma, faremos como o povo de Judá. E Deus não quer isso. Ele sempre vai levantar o seu sim. Assim como levantou o rei Joás com o sacerdote Joiada, que junto com seus administradores, os homens que guardaram com bastante capricho o dinheiro que foi, as ofertas que foram arrecadadas para a reforma. Deus precisa também de homens assim hoje, de mulheres, de adolescentes, de crianças que tenham amor pelas coisas de Deus, que sejam íntegros pelas coisas do Senhor, que sejam honestos pelas coisas do Senhor. Essa mudança ela tem que vir de dentro para fora. A partir do momento que você tem uma vida de relacionamento com Deus, você não abandona as coisas de Deus. As coisas de Deus farão sempre morada dentro de você, como primeiro, como primordial, como primícia. Primeiro as coisas do Senhor. E as demais coisas nos serão acrescentadas. O texto do salmista reflete, Salmos 27, 4, que a importância de estarmos na casa do Senhor, para que a gente possa adorá-lo e reconhecer dentro do templo, receber dele toda a orientação. Não abandone a casa do Senhor. Faça o seu melhor pelas coisas do Senhor. Não abandone a sua vida espiritual. Faça o melhor para o Senhor. E certamente Deus será honrado na sua vida. O templo do Senhor foi reformado, porque de repente tinham pessoas que estavam ligadas em Deus, em comunhão com Ele. Deus quer contar com você também. Tá bom? Um grande beijo, uma semana de vitória.